Olá pessoal, esse é o canal Química em Foco Biscoitinho do BIM e o nosso assunto de hoje é hidrocarbonetos ramificados 2. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do BIM e vamos continuar com a nossa parte de hidrocarbonetos ramificados na nossa videoaula de hidrocarbonetos ramificados 2. Muito bem, a partir de agora, além dos radicais metil e etil e propil que a gente já visto na aula anterior, a gente vai introduzir mais alguns radicais. Veja bem, bom, se a gente considerar essa partezinha de cima aqui, ó, que o tio fez, tá vendo aqui, ó, como cadeia principal, esse retângulo aí com chamuscado de preto, o que está preso à cadeia principal é chamada de ramificação e a gente já viu duas, que é a primeira, o tio botou na forma condensada e na forma bastão, que é o que? Esse radical é o radical metil e esse radical que tem dois carbonos é o radical etil, indivíduo. Agora vem comigo. Considera os radicais que tem embaixo. A partir de 3 carbonos, o carbono que está ligado à cadeia principal vai dar o nome do radical em relação à complexidade. Como assim, bem? Explica isso direito. Esse carbono aqui, esse radical aqui, ele tem 3 carbonos, certo? Então, o radical é um radical propil, mas aqui também tem 3 carbonos presos à cadeia principal. Então aqui também é um radical propil. Mas o que diferencia esse radical propil deste radical propil? É que neste radical propil, o carbono que está ligado à cadeia principal só está ligado a um outro átomo de carbono. Concorda? Então, uma vez que ele só está ligado a um outro átomo de carbono, a gente chama pura e simplesmente de propil, certo? Simplesmente de propil. Ou, se você quiser botar um N na frente, N-propil. Mas, agora, aqui, esse carbono aqui, que está ligado à cadeia principal, ele está ligado a quantos outros carbonos na ramificação? Esse carbono que está ligado à cadeia principal está ligado a 2 outros carbonos na ramificação, a este e a este. Então, como ele está ligado a 2, eu vou chamar de sec-propil, porque está ligado a 2, carbono secundário. Na verdade, indivíduo, ele é terciário, porque ele está ligado ao carbono da cadeia principal, certo? Mas considerando só os carbonos da ramificação, ele está ligado a 2 outros, por isso, sec-propil, certo? Muito bem. Aqui, a gente tem 4 carbonos seguidos. Como a gente tem 4 carbonos seguidos, o nome do radical é o radical butil. Butil, ou simplesmente N-butil. Olha só, esse carbono que está ligado à cadeia principal só está ligado a um outro. Mas aqui, indivíduo, você tem 1, 2, 3, 4 carbonos também. Então o nome desse radical também é radical butil. Só que esse radical butil, este carbono aqui, indivíduo, este carbono que está ligado na cadeia principal, você está vendo que ele está ligado na cadeia principal? Ele está ligado a quantos outros carbonos na ramificação? Ele está ligado a 2, ele está ligado a este aqui, e está ligado a este aqui. Ele está ligado a 2. Como ele está ligado a 2, ele vai ser um radical que nós vamos chamar de sec-butil, porque está ligado a 2. Mas, veja bem, esse daqui, ele também tem 4 carbonos, olha, 1, 2, 3, 4, certo? Aqui na forma bastão. Mas o carbono que está ligado à cadeia principal está ligado a quantos outros átomos de carbono? Olha aqui, está ligado a 1, 2, 3. Então ele é terciário. Então o radical a gente vai chamar de terc-butil. Terc-butil. Mas veja bem, indivíduo. Veja bem, esse daqui tem 1, 2, 3, 4. Olha, 1, 2, 3, 4. Ele é um radical butil também. E o carbono que está ligado à cadeia principal também só está ligado a 1, só está ligado a esse. Concorda ou não? Igual aqui, esse carbono que está ligado à cadeia principal só está ligado ao de baixo. Mas isso aqui é um butil que está seguido. Esse não está seguido. Então você vai lembrar o seguinte, presta atenção. Toda vez que tiver esse radicalzinho aqui, ó, CH, CH3, CH3, CH, CH3, CH3. Você não pode esquecer do CH, CH3, CH3.
Porque o CH3CH3 vai aparecer na sua prova, o CH3CH3. Não esqueça do CH3CH3, eu vou te perturbar com o CH3CH3. Você lembrar que o CH3CH3, toda vez que aparecer CH3CH3, até eu me enrolo de vez em quando, CH3CH3, toda vez que aparecer o CH3CH3, você não pode esquecer que o CH3CH3 é o grupo iso. Logo, aparece CH3CH3 aqui, aparece. Logo, ele é o isobutil. Você vê CH3CH3 em algum outro desses aqui? Com certeza aqui, ó. Olha aqui, ó, CH3CH3. Então, secpropil a gente pode chamar com muito amor, olha aqui, ó, muito amor, de isopropil. Pode ser tanto secpropil quanto isopropil, Binho? Sim, pode ser tanto secpropil quanto isopropil. Então, para a gente memorizar, ó, rápido, olha aqui, ó. Rabinho de peixe, isopropil, rabinho de peixe. Repete comigo. Rabinho de peixe, acho que quase não saiu rabinho de peixe, mas tudo bem. Rabinho de peixe, isopropil, rabinho de peixe, isopropil, rabinho de peixe, isopropil, rabinho de peixe. Pé de galinha, terquibutil, pé de galinha, terquibutil, pé de galinha, isopropil, rabinho de peixe, isopropil, terquibutil, pé de galinha, terquibutil. Muito bem, vamos lá. Então aqui, ó, a gente vai contar a cadeia daqui por causa da dupla, a gente já viu isso na aula anterior. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é o nome desse radical aqui? É o etil. Qual é o nome desse radical aqui? Não é o pé de galinha, só está de cabeça para baixo? Então, é o terquibutil. Então, qual vai ser o nome dessa estrutura? Tem que olhar a ordem alfabética. E o T de terquibutil não conta na ordem alfabética. Você tem que lembrar disso. Não conta na ordem alfabética. O radical é butil. Então, como é que vai ser o nome desse composto? Vai ser 3 terquibutil, certo? 4 etil. Como a cadeia tem 6 carbonos, fica X, 1-en. Por que 1-en? Porque a dupla está começando no primeiro, certo? Muito bem. A terminação O de hidrocarboneto, então X1-eno. Muito bem. Mas se a gente for para a estrutura de baixo, vai ficar como? Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. 7 carbonos, como é que fica? Muito bem. Quais são os radicais que a gente está vendo aqui? Concorda que isso aqui é um rabinho de peixe? Rabinho de peixe. Isso aqui é o isopropil. Esse aqui é o terquibutil. Por que é o terquibutil? Porque ele é o pé de galinha, tá de cabeça para baixo, certo? Esse daqui é o radical metil. E esse aqui é o radical metil. Logo, qual vai ser o nome dessa estrutura? Vai ser igual o quê? Vai ser igual a... Vamos lá, vamos dar o nome junto. Ordem alfabética, terquibutil vem primeiro. Então vai ficar 4, deixa eu separar aqui, ó. 4 terquibutil. Depois vem quem? Vem o metil, porque o I de iso não conta, porque o radical é propil. Então vai ficar 5, não é isso? 0,6 de metil. Depois 3 isopropil, porque isopropil está no 3. A cadeia principal tem 7 carbonos, então hepti-1-ino, certo? Na letra C, a gente pode perceber que a cadeia não possui nem ligação dupla e nem ligação tripla. Então, eu tenho que contar da extremidade mais próxima da ramificação. Só que, quando a gente conta aqui, ó, da esquerda para a direita, você tem um metil no segundo carbono. E quando eu conto de lá, você também tem um metil no segundo carbono. Então, uma vez que um metil de um lado e um metil do outro está equidistante, a gente tem que ir para um próximo radical menor. No caso aqui, o radical etil, tá vendo aqui? Ele é menor do que o radical isopropil. Então, eu tenho que dar preferência aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, o que a gente tem aqui? É o radical etil, porque tem 2 carbonos. A gente tem o radical metil, porque tem um carbono só. Aqui, de novo, o radical metil, porque tem um carbono só. E aqui o radical isopropil. Muito bem, radical isopropil. Por que é o isopropil? Porque é o rabinho de peixe, isopropil, certo? Logo, ordem alfabética. Qual a ordem alfabética para isso aí, Capadócio? Vai ficar 3-etil, não é isso? 3-etil, depois 2,5, ó, 2,5 dimetil. Muito bem, 2,5 dimetil. Depois vem quem? Vem o isopropil 4, isopropil. Lembrando a você que aqui o D de dimetil não conta na ordem alfabética, porque o que conta na ordem alfabética é metil, certo? E aqui o I não conta na ordem alfabética, o que conta na ordem alfabética é o P de propil. Então vai ficar aqui, ó, 3-etil, 2,5 dimetil, 4 isopropil. A cadeia tem 6 carbonos, X, terminação ano, hexano. Por que, Binho? X de 6 carbonos e ano somente de ligações simples. Muito bem. Já a cadeia daqui, a gente tem que dar preferência à ligação dupla. Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Se eu conto daqui 1, 2, 3, o radical que eu vou estar preso é o isopropil, que é o rabinho de peixe. Está meio assim, mas eu acho que você consegue entender. Já aqui, ó, se eu conto assim, ó, 1, 2, 3, aí eu vou ter um radical metil, que é um carbono só, e etil, que são 2. Logo, eu tenho que dar preferência a que tiver maior número de ramificações. Você nunca pode dar preferência a um radical isopropil, uma vez que você tem um radical metil e etil, são 2 radicais frente a 1. Então, a cadeia principal, ela deverá ter o maior número de ramificações, certo? Então, em ramificações mais simples, né? Porque um metil e um etil é mais simples do que um radical isopropil, Capadócio. E aí, o que você vai ter? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o radical metil. Esse é um radical isopropil. Esse aqui é um radical etil, porque tem 2, não é isso? E aqui, de novo, um radical metil, certo? Ok. Quem é a ordem alfabética tem que vir primeiro? Tem que vir primeiro o etil. Então, esse aqui vai ficar 3-etil. Depois vai ficar o que, indivíduo? Vai vir o metil, que está no 6 e está no 2. Então, 2,6 dimetil. Certo, indivíduo? Depois vem quem? Depois vem o isopropil no 4. 4 isopropil. Por que é o isopropil, Capadócio? Porque é o rabinho de peixe. A cadeia principal tem quantos carbonos? Tem 8. Então é oct 3-eno. Por que oct? Porque tem 8 carbonos. Por que eno? Porque tem dupla. E onde é que a dupla está? Começando no terceiro carbono. Muito bem. Cuidado, indivíduo. Isso não parece um rabinho de peixe? Parece. Não parece que é um rabinho de peixe? Parece. Não parece que é um rabinho de peixe? Não parece que é um rabinho de peixe? Parece, não é que é um rabinho de peixe? Aqui também, parece que é um rabinho de peixe, não parece que é um rabinho de peixe, parece que é um rabinho de peixe, parece que é um rabinho de peixe, não parece que é um rabinho de peixe, mas não é. Por quê? Porque se você considera essa cadeia, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente tem essa disposição maior, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, olha, 7 é maior que 6, melhor, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a cadeia assim, ó. Então, olha, vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é bem, mas podia ser daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podia, vai dar o mesmo nome, você pode perceber. E aí, o que vai dar aqui, ó? Quer ver, ó? Eu vou até numerar pra gente ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ramificação no azul está no 2, no 3, não é isso? Ó, metil, metil, metil e metil. Está no 2, está no 3, está no 6 e está no 7, certo? Aqui, ó, subindo. Está no 2, está no 3, está no 6 e está no 7. Da mesma coisa. Aqui, ó, quantos metis são? São 4. 4 tetrametil.
Então aqui, ó, 2, 3, 6, 7, tetrametil. A cadeia tem 8 carbonos oct de terminação ano, porque só tem ligações simples octano. Muito bem. E esse aqui parece que é um pé de galinha. Não parece que é um pé de galinha? Isso aqui não parece um pé de galinha? Parece um pé de galinha, não parece? Não parece que é um pé de galinha, mas não é um pé de galinha. Por que, indivíduo? Ué, Binho, se eu fizer 1, 2, 3, 4, 5, 6... Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ué, Binho, é tudo 6. Por que eu não posso considerar seguido? Porque se eu considerar seguido, eu só vou ter um terc-butil, que é o pé de galinha, certo? Então, parece que é um pé de galinha, mas não é um pé de galinha. Não parece que é um pé de galinha, mas não é um pé de galinha. Cuidado, não parece que é um pé de galinha, mas não é um pé de galinha. Parece que é um pé de galinha, mas não é um pé de galinha. A gente tem que contar. Então, a cadeia principal ela tem que ter o maior número de carbonos e maior número de ramificações. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais uma vez, isso aqui é um pé de galinha, fica só com uma ramificação. Mas, se você considera assim, ó, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo, fazendo assim, você tem mais ramificações. Você tem 2 ramificações do tipo metil, aqui, ó, metil aqui, metil aqui. Olha, metil, e aqui metil, certo? E você ainda tem uma ramificação aqui de 2, ó, o etil. Então, olha só, primeiro vou ter que contar da onde? Concorda que a extremidade daqui de cima está mais próximo da ramificação? Então é isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o nome dessa cadeia vai ficar da seguinte forma, vai ficar, preste atenção no ti, ó, vai ficar, eu tenho o etil primeiro, a ordem alfabética, 3-etil, depois eu tenho metil 2 vezes no 2, ó, 2,2-dimetil, certo? E a cadeia principal tem 6 carbonos, então hexano. Hex de 6 e ano de ligações simples, ou seja, a gente tem o etil aqui e tem 2 metis aqui. Então, dimetil e etil, hexano. Bom, falando um pouquinho agora dos compostos aromáticos, o aromático mais simples que a gente vai ter aqui no nosso estudo é esse daqui. E esse capadócio se chama benzeno. Cara, olha só, tem 2 certezas na sua vida. Uma que você vai morrer um dia e a outra que você precisa saber que o nome daquilo ali é benzeno. Muito bem. Benzeno, cadeia aromática mais simples, certo? Benzeno, esse capadócio aqui, ele é um benzeno com uma ramificação, não é isso? Essa ramificação é a ramificação metil. Então, eu vou chamar isso aqui de metilbenzeno. Metilbenzeno. E sabe como é que eu chamo o metilbenzeno? E vai ser muito importante você lembrar qual é o nome usual do metilbenzeno. Ele é o tolueno. Poxa bem, eu tenho que saber que o tolueno é um metilbenzeno mais do que seu nome. Pode ter certeza. Logo, aqui, indivíduo, esse camarada aqui é o benzeno, que é essa cadeia com a bolinha ali. Vamos entender o que significa essa bolinha, porque o tio não explicou, é bom explicar. Olha só, essa cadeia aqui é uma cadeia fechada, com 6 carbonos, certo? E ela tem 3 duplas ligações alternadas. Olha para o tio. Aqui, ó, uma sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não. Só que desenhar isso é a mesma coisa que desenhar isso, olha, indivíduo, ó. Uma sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não. Porque, olha aqui, ó, essa dupla passa para cá, porque as duplas dentro dessa cadeia fechada, elas não ficam paradas, estagnadas, elas estão sempre em movimento. Então aqui, ó, essa dupla passa para cá, essa dupla passa para cá e essa dupla passa para cá. Quando essa passa, aqui onde fica. Quando essa passa, olha onde fica. Olha, quando essa passa para cá, olha onde fica. Como isso fica o tempo todo aqui, ó, girando aqui dentro, que a gente chama de ressonância, a gente representa assim, com uma bolinha lá no meio. Eu tenho certeza que você entendeu. Logo, então, essa figura, essa estrutura, a gente vai chamar de benzeno. Benzeno é a estrutura aromática, indivíduo. Então, pegando as estruturas derivadas do benzeno,
Aqui eu tenho 2 metis ligados ao benzeno. À medida que eu aumento a quantidade de ramificação, melhor. Eu tinha somente uma ramificação. Ao colocar mais de uma ramificação, eu tenho que localizar essas ramificações no benzeno. Então, eu vou chamar esse carbono aqui de 1 e esse de 2, ou o de baixo de 1 e o de cima de 2. Tanto faz, certo? Quantos metis eu tenho presos no benzeno? Eu tenho 2. Então, é dimetil. Aonde? No carbono 1 e no carbono 2. Então, é 1,2 de metilbenzeno. 1,2 de metilbenzeno. E aqui, esse daqui se chama o quê? Esse se chama 1, o quê? Se eu chamar esse aqui de 1, esse aqui é o terceiro. Ou, se eu chamar esse aqui de 1, obrigatoriamente eu vou ter que subir no sentido anti-horário. Por quê? Porque é onde eu vou ter a maior proximidade dos dois radicais, certo? Então, esse daqui é o 1,3 de metil, 1,3 de metilbenzeno. 1,3 de metilbenzeno. E aqui, o que o tio vai ter? Vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tanto faz, ou 1, 2, 3, 4, não é isso? Então, pode ver que se eu considerar esse como primeiro, ele vai estar no 1 e no 4. Se eu considerar esse como primeiro, ele vai estar no 1 e no 4 também. Então, o nome disso aqui é 1,4 de metilbenzeno. 1,4 de metilbenzeno. Só que indivíduo, assim como metilbenzeno tem um nome, que é o tolueno, dimetilbenzeno também tem um nome. Você precisa saber, indivíduo. Você precisa saber. O dimetilbenzeno se chama xileno. E xileno com X, tá? Então, esse daqui, dimetilbenzeno, é xileno. Aqui também é xileno. Então, aqui também é xileno. Xileno. Aí, a gente vai substituir essas posições 1, 2, 1, 3, 1, 4 por uma palavrinha, tá? Toda vez que a posição for substituída 1, 2, a gente vai chamar de orto. Orto. Posição 1, 3, meta. Posição 1, 4, para. 1, 2, orto. 1, 3, meta. 1, 4, para. Para você lembrar, orto, ombro. Depois vem a mão, meta. Depois vem o pé, para. Você pode substituir só pelas palavras, só pela letra inicial. O de orto, M de meta ou P de para. Aqui como foi aqui, ó. 1, 2 é orto. Então esse aqui é o O chileno, orto chileno. Esse aqui é 1, 3, é um meta. Então, meta chileno. Esse aqui é 1, 4, então para chileno. Muito bem, orto chileno, meta chileno, para chileno, que a gente chama de piche. É a mistura desses chilenos, certo? Então, não esquecer, metilbenzeno é o tolueno, dimetilbenzeno é o xileno. Agora aqui, quem é que eu considero o carbono 1? Sempre que eu tiver ramificações diferentes, né, no anel aromático, você vai dar preferência a menor, tá? Então, aqui a menor é esse camarada aqui, ó, 1, 2, né? Esse aqui é menor do que 2. Mas na hora de escrever, tem que escrever na ordem alfabética, tu não pode esquecer. Esse aqui é o etil, é muita coisa, Binho, é muita coisa mesmo. Não vou te enganar, não. É muita coisa mesmo. Você para o vídeo, estuda um pouco, depois tu volta. E aí, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 2 etil, não é isso? 1 metilbenzeno. Muito bem. E embaixo, se eu considerar que esse é o carbono 1, obrigatoriamente vou ter que descer no sentido horário, porque fica mais próximo do próximo radical. Eu vou ficar com 1,3,4. Metil no 1, metil no 3 e metil no 4. Se eu considerar que esse aqui é o 1, obrigatoriamente eu vou ter que vir no sentido horário, porque esse aqui é mais próximo. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou ter 1, 2, 5. Mas, se eu considerar que esse é o 1, aí eu vou ter que ir no sentido anti-horário, porque está mais próximo. Então é 1, 2, não é isso? 3, 4. Aí, bem, que confusão, olha aqui, ó. 1, 2 e 4. Então, ó, 1, 2 e 4. Aonde aqui, ó? É todo mundo aqui 1, aqui é o mais longe, vai embora, não é isso? Então aqui não serve. Então até por enquanto é 1, 2, e aqui é mais perto 4 do que 5. Então é o de baixo que é o correto. Então o carbono 1 é aqui. 1, 2, 4, quem é o radical, né? Metil, tem 3 vezes. Trimetil, trimetil,
Benzeno. Benzeno. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu espero que você tenha entendido direitinho. Então, eu vou aqui, ó, num clique, apagar o quadro aqui, só para dar uma complementaçãozinha para a gente terminar a nossa aula de hidrocarbonetos ramificados 2. Olha só. Tá dando sequência, então, ao nosso quadro apagado. Veja que eu deixei uma parte aqui que a gente pode consultar ainda, né, do quadro anterior. E agora a gente vai falar dos hidrocarbonetos cíclicos, né? Para falar de hidrocarbonetos ramificados, vamos falar rapidinho deles quando não tem ramificação. No caso, hidrocarboneto cíclico é aquele de cadeia fechada. E a gente vai botar simplesmente a palavra ciclo na frente. Então aqui, já que ele é fechado, esse aqui é o ciclo, certo? Ciclo, como ele tem 3 carbonos, então vai ficar ciclo prop de 3 carbonos, an de ligações simples, O de hidrocarboneto. Então, ciclo propano. Muito bem, nesse caso, ele tem 4 carbonos. Então, 4 carbonos, a gente tem que botar a palavra ciclo na frente. Então, ciclo, já que tem 4 carbonos, ciclo, 4 carbonos é but, então fica ciclo butano. Muito bem. E ali embaixo, eu tenho 5 carbonos, não é isso? Eu tenho um pentágono ali, certo? Então, 5 é pente. Eu tinha esquecendo de botar a palavra ciclo. Ciclo, vamos lá, pente, terminação ano, porque só tem ligações simples, ciclopentano. E quando tem 6? Esse daqui é o ciclo, se for escrever tudo sem hífen, né? A gente pode tirar o H, ciclohexano. Ciclohexano por quê, Binho? Porque tem 6 carbonos, indivíduo. Muito bem, agora esse daqui é um ciclo, não é isso? Ramificado. Essa ramificação é uma ramificação do tipo metil, que a gente já aprendeu. Logo, o nome dessa cadeia vai ser metil. Tem que numerar, Binho? Não, só tem um radical, ele pode ter em qualquer lugar, concorda? Então, metil ciclo, porque é fechado, butano, porque são 4 carbonos de ligações simples, certo? Essa cadeia aqui é uma cadeia fechada que ela tem que radicais? Esse aqui é um radical metil e esse aqui é um radical que tem 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos, radical butil, certo? Mas você concorda que você está vendo um rabinho de peixe aqui? Toda vez aqui, ó, esse radical aqui, ó, presta atenção no tio. Você está vendo que é exatamente esse radical aqui? Toda vez que eu tenho um rabinho de peixe, o rabinho de peixe é iso, indivíduo. Rabinho de peixe é isso. A gente falou isopropil, mas isopropil quando tem 3 carbonos, certo? O rabinho de peixe é o radical iso. Como tem 4 carbonos, a gente vai chamar de isobutil, certo? Então aqui, ó, o rabinho de peixe é iso, como tem 1, 2, 3, 4. Então esse aqui é o isobutil. Então, bom, quem é que vai ser o carbono 1? Eu não posso começar do nada, certo? Quando a cadeia é fechada, a gente começa de um dos radicais. Então, no caso aqui, obviamente, quando essa cadeia é fechada, só tem ligações simples. No caso, que é o caso aqui, certo? Então, a gente vai dizer aqui, ó, esse é o primeiro. Por que esse é o primeiro? Porque o radical menor, Capadócio. Então, 1, 2, 3. Aí vai ficar o quê, indivíduo? Vai ficar, olha, vai ficar 3 isobutil. Por que, Binho? Porque o radical é butil, por isso que a ordem alfabética eu tenho que começar por ele. 3 isobutil, 1 metil, a cadeia principal tem 6 carbonos, nesse fechado, por isso ciclo hexano, certo? Vou botar com H aqui para dar um hífenzinho aqui. Ciclohexano, certo? Nesse caso tem dupla. Quando tem dupla, a dupla tem que comandar a cadeia, certo? Se eu considerar que esse daqui é o 1, obrigatoriamente aquele lá é o 2. Se eu considerar que esse daqui é o 1, obrigatoriamente o de baixo é o 2. E é isso que eu vou considerar. Sabe por quê? Porque fica mais próximo da ramificação menor aqui. Concorda? Então, o que vai dar o nome desse composto? O nome desse composto, esse radical é um radical que tem 1, 2, 3, é um radical propil. Propil, tem 3 carbonos. E esse aqui é um radical metil. Logo, qual é o nome dessa estrutura? Vai ficar 3-metil, certo? 3-metil, 5 isopropil, não é isso? Aqui, ó, ciclohexano,
ciclo, porque é fechado, hexeno. Por que hexeno, Binho? Porque tem duplo indivíduo, mas eu tenho que botar aqui um, não, a dupla vai ser sempre um, então a gente pode escrever direto, certo? Aqui embaixo, a gente pode botar, vamos botar uma dupla aqui assim, ó, vou botar uma dupla aqui, não tinha não, mas vou botar. Então olha aqui, ó, se eu considerar que esse é o carbono 1, obrigatoriamente esse é o 2 e a ramificação vai estar lá no quarto carbono, concorda? Mas se eu considerar que esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, então 3, 4, 5, aí fica mais próximo, certo? Então eu tenho um etil e um metil indivíduo. Então qual vai ser o nome dele? Vai ser 3-etil, 4-metil. Ele é um ciclo porque é fechado. Penteno, porque penteno, pente, de 5 carbonos, eno, de ligação dupla. Bom, então, uma vez que a gente já deu um apanhado geral nos hidrocarbonetos, a gente vai para a fórmula geral, certo? A fórmula geral vai me dizer o seguinte, olha aqui, ó, um alcano é aquele hidrocarboneto que só tem ligações simples, certo? Então, olha aqui, ó, o CH3 e esse daqui, né, que esse aqui é o etano e esse aqui é o 2-metilbutano ou metilbutano. Qual é a fórmula dele? Tem 2 carbonos, ó, C2, e quantos Hs? 3 com 3, 6, certo? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, aqui ó, 5, né? 5 carbonos e quantos Hs? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, C5H12. Você pode perceber que o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos mais 2 aqui. Quanto é que é o dobro de 2? 4 mais 2, 6. Quanto é que é o dobro de 5? 10 mais 2, 12. Então, se o número de carbonos for N, o número de hidrogênios é 2 vezes esse valor, mais 2 unidades. Então, a fórmula geral de um alcano é CnH2n mais 2. Tudo bem? E de um alceno, quando o hidrocarboneto tem uma ligação dupla, como é que a gente vê? Olha só, você pode perceber que um alceno ele tem 2 carbonos aqui, então dá C2, H2 com 2 aqui, 4, C2, H4. E aqui, você tem 3, C3, H, 2, 3, 4, 5, 6, ó, C3H6, certo? E no caso de um ciclo alcano, que é fechado e só tem ligações simples, como a gente já viu, aqui, ó, eu tenho 4 carbonos, por exemplo, C4, 2, 4, 6, 8, H8. Tem uma coisa em comum entre um ciclo alcano e um alceno, que é o quê? O número de hidrogênios é o dobro, Capadócio, pode ver. O número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Olha aqui, ó. O número de hidrogênios é o dobro do de carbonos. O número de hidrogênios é o dobro do de carbonos. O número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Então, seja um alceno, ou seja, aberto com uma dupla, ou um ciclo alcano fechado só com ligações simples, a fórmula geral é sempre CnH2n. Se o número de carbonos for N, o número de hidrogênios é 2 vezes esse valor. E os alcinos, cicloalcenos e alcadienos, eles têm a mesma fórmula também. Então, olha aqui, ó, você pode perceber. Aqui eu tenho ó, 1, 2, 3, C3, H1, 2, 3, 4, H4. E aqui eu tenho ó, 1, 2, 3, ó, C3, H2, 2 aqui, 4, H4. E aqui eu também tenho ó, 1, 2, 3, aqui ó, C3, H1, 2, 3, 4, H4, certo? Ambas fórmulas são idênticas. Então, o que a gente precisa entender? É que, se você perceber, qual é o dobro do número de carbonos? Carbono é 3, o dobro é 6, mas tira 2. 6 menos 2, 4. Olha lá, C3H4. Então, ó, se o número de carbonos for N, no caso aqui são 3, o número de hidrogênios é 2 vezes esse valor, menos 2. Quanto é que é 2 vezes 3? 6. Menos 2 fica 4. Então, aqui vai ficar C3H4. A gente pode afirmar, então, que é CnH2n menos 2. CnH2n menos 2. Muito bem. Então, nós vamos para a nossa próxima videoaula, que é sobre hidrocarbonetos ramificados 3, que aí a gente vai falar só sobre os radicais, também melhor, só não, também sobre os radicais aromáticos. Te espero na próxima.